O Lucas Josino está acompanhando, e aconteceu por volta da hora do almoço, um anúncio de metas da prefeitura. Tem sido muito questionado, aliás, ontem teve um editorial do Estadão falando a respeito disso, de coisas que não estavam sendo feitas, e mostrou um sem número de coisas, e sempre a foto que ilustra coisas não feitas é a foto de buracos pela cidade, não tem novidade nenhuma. Mas acredito que a prefeitura tenha falado algo sobre isso também. O Lucas vai contar pra gente. Tudo bem aí, Josino? Boa tarde. Fala, Ronald. Boa tarde para você, para o Zaidan, para o Manuel, para todos os nossos ouvintes. Bem, Zaidan, tranquilo? Uma ótima semana para todos. Igualmente. Pois é, o plano de metas, né, Ronald Zaidan, já diz tudo, né? O que significa. É o que a prefeitura precisa cumprir, é o que tem por desafio, por objetivo, para tornar a cidade melhor. Esse é um assunto que mexe com a vida de todo cidadão, aquele que passa num buraco, aquele que sofre um acidente, aquele que precisa colocar o filho na escola pública e não tem vaga, ou aquele, por exemplo, que precisa ir num hospital próximo, numa UPA, a UPA não fica próxima, fica longe. Bom, tudo isso é afetado na vida do cidadão e tem como objetivo esse plano de metas ser resolvido. Todo o início de gestão, em 2021, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo fez essas metas, que foi aprovada, inclusive, pela própria Câmara Municipal. Eram 77 metas até então. E a Prefeitura fez uma revisão, um novo balanço desse plano, e ampliou essas metas agora para 86, ou seja, em mais 9. Apenas 13, nesse momento, desde 2021 até agora, foram cumpridas, foram concluídas. E outras não, as outras até agora sem qualquer tipo de previsão, inclusive. Essas metas que foram adicionadas a esse plano são metas para tentar melhorar principalmente o trânsito da cidade. Então, um dos destaques é implantar 200 quilômetros das faixas azuis. Faixa azul, para quem não sabe, é aquela faixa exclusiva para motocicletas aqui em São Paulo, que deu certo na 23 de maio, inclusive amanhã vai completar 15 meses de implantação, nenhuma morte registrada. Também na Avenida dos Bandeirantes, que é um pouco mais recente, há 6 meses. Então essa é uma nova meta, ampliar para 200 quilômetros as faixas azuis aqui da cidade. Também aumentar para 15, fazer novas 15 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, os pequenos hospitais aqui da cidade. Também essa é uma meta até o fim de 2024. Dessas 13 metas, por exemplo, que foram cumpridas, muito importante a gente deixar claro que, por exemplo, a Prefeitura conseguiu atender 1.700.000 pessoas em programas de transferência de renda ou apoio nutricional. Essa, inclusive, era a primeira meta dessas 77 antes dessa revisão, e essa primeira meta conseguiu ser cumprida. Uma outra também que de destaque é ampliar a iluminação pública usando lâmpadas de LED em 300 mil pontos. A gente sabe que isso é pouco, 300 mil, a cidade é gigantesca, gigante mesmo, milhões, mais de 12 milhões, inclusive, de habitantes, a maior cidade do Hemisfério Sul, então 300 mil pontos, essa é uma meta. E a outra meta também que a gente chama atenção é realizar 600 mil atendimentos de apoio ao empreendedor. Essas foram daquelas 13 que foram cumpridas. As que não foram cumpridas, que chamam atenção, por exemplo, entregar 4 terminais de ônibus, até agora nada. São 14 piscinões que seriam construídos até o fim de 2024. Até agora só 3 foram entregues. 45 unidades escolares também precisam ser entregues até o fim desse ciclo. E 12 CELs. Essas são as metas que ainda não foram cumpridas. É um tema complexo, mas também é um tema, Zaidan e Ronald, que mexe com a vida de todo mundo, como a gente disse, que são os objetivos da Prefeitura. Entre a meta, o plano de meta e a conclusão da obra, existe uma distância muito longa. E a gente sabe que as coisas funcionam de forma devagar aqui. Mas esse plano de metas foi revisado, agora são 86, e desses 86, apenas 13 foram cumpridos pela Prefeitura. Ronald e Zaidan. É um buraco gigantesco, né, Zaidan, entre objetivos. Eu não estou dizendo que planejamento é acertamento, né? Você planeja para executar, né, um projeto, né? E o objetivo é que ele seja cumprido na maior parte daquilo que foi preceituado. Agora, por exemplo, na parte de trânsito que o Josino descreveu, e quando fala na implantação
de faixas azuis, isso não é para fluidez, né? Isso é para segurança, que é ótimo, para segurança especificamente de motociclistas. Não ajuda decisivamente para melhorar a vida das pessoas. Aí eu, fazendo um contraponto, percebo que os terminais de ônibus também não foram construídos. E isso melhora a vida das pessoas, porque dá a possibilidade de que os deslocamentos fiquem mais rápidos, principalmente se fizer todo o projeto completo que envolve terminais de ônibus, corredores de ônibus, fiscalização de corredores de ônibus que são invadidos de uma maneira absurda pelos carros, e eles invadem porque sabem que não são punidos, sabem exatamente onde podem invadir. Por exemplo, na Mboi-Mirim é um absurdo o que acontece no corredor, é parte da faixa e atrapalha a vida da pessoa que tenta se deslocar por transporte público. Mas tem muita coisa a ser feita, hein, Zaidan? Geralmente o nó desses problemas de execução de meta estão na execução orçamentária, né? Porque diferentemente de uma pessoa, às vezes até de uma empresa, você tem no poder público, quando há uma meta, você tem o orçamento correspondente, ou seja, tem dinheiro para fazer. E aí quando termina o exercício e você vai observar qual o percentual do que estava previsto, do que estava reservado para aquilo, foi utilizado, você percebe que aí está o nó. Em tudo. Isso acontece em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e é impressionante. No caso, por exemplo, de educação e saúde, mesmo com os pisos estabelecidos pela Constituição, gasta-se mal, gasta-se errado, utiliza-se o dinheiro onde não há necessidade de fato, onde não há urgência, onde não há um problema. Às vezes para pintar a escola, pintam 5 vezes uma escola. E nessas obras públicas é preciso saber, existiu orçamento para os pontos de ônibus, para os piscinões, o dinheiro estava reservado, estava já previsto no orçamento? Claro que sim, né? Porque senão não estaria nas metas públicas e oficiais da administração, está no orçamento. Por que não foi executado? Então, geralmente, o problema está na execução orçamentária, né? Ô Josino, e falaram sobre asfalto, porque tinha um projeto enorme aí de asfaltamento de quilômetros e quilômetros de vias. Tocou-se nesse ponto da cidade esburacada? Recapeamento é uma das metas, né, Ronald? E sim, tocamos sim nesse assunto, inclusive os jornalistas fizeram pergunta, é um dos grandes objetivos da gestão Ricardo Nunes, tentar cumprir essa meta de asfaltar 100 mil quilômetros quadrados, se eu não me engano, aqui na cidade de São Paulo. Algumas avenidas tiveram esse encapeamento, outras não, mas é muito buraco. Os motoristas reclamam, mandam mensagem aqui pra gente, quando a gente anda na rua também a gente sabe disso, tem muito buraco e essa é uma das metas a serem cumpridas, mas ainda também não foram concluídas de acordo com esse plano até agora, viu, Ronald? Só quem anda pela cidade sabe o que isso provoca, né? Você andando a pé, de carro, de transporte público, do jeito que for, basta uma voltinha para você perceber o tamanho desse problema. A gente vai se falando aqui, Josino, ao longo da programação para entender cada vez mais como é que a prefeitura vai conseguir colocar em prática essas metas que estão faltando do plano original. A gente se fala aqui, tá bom? Um abraço. Forte abraço, Ronald, Zaidan, Manuel, um abraço para todos. Abraço, José. Valeu, tchau, tchau. Eu fiz um registro nas redes sociais e sempre faço e sempre marco o poder público, e eu acho que as pessoas têm que fazer isso, de verdade, se tem rede social, e aí não importa se você tem 1, 2 ou 15 ou 1 milhão de seguidores, é necessário que a prefeitura, já que eles criam perfis nas redes sociais, não pode ser só para anunciar coisa boa, né? Ou para falar quando está lançando algo. Tem que ser cobrado também nesses lugares. E tenho feito sistematicamente a respeito de entulho na cidade, mas parece que a prefeitura não dá muita atenção. Lá no perfil do Twitter, por exemplo, não tem se manifestado muito, ou tem dado de ombros para isso em situações que eu tenho visto por aí. Se você se depara com situações parecidas, e não estou falando só de entulho ou de buraco, de qualquer coisa, é importante expor à prefeitura. Mecanismos existem? Sim. Você pode ir até a subprefeitura fazer uma reclamação. Se vão dar atenção para aquilo que você está dizendo, não sei se vão dar atenção. Os mecanismos oficiais existem. Inclusive aquele que cito aqui, muitas vezes, quando você passa num buraco e arrebenta com o seu carro, você pode pedir indenização para a prefeitura do dano
que você sofreu? Pode, existe até um formulário específico para isso que fica disponibilizado na sua prefeitura. É que muita gente não sabe. No dia que o cidadão for em peso, fizer fila para ser reembolsado, quem sabe as pessoas que cuidam disso falam, é melhor fechar aquele buraco do que ficar pagando a suspensão de carro de Deus e o mundo aí, né? Então, expor em redes sociais muitas vezes pode fazer com que outras pessoas se sintam motivadas a fazer esse tipo de processo. O cidadão tem o direito de reclamar, não é, Zaidan? Claro, porque ele pagou por aquilo, né? Se ele pagou e o serviço não é feito, é claro que ele tem o direito de reclamar. E mais, né, Ronald? A reclamação e, eventualmente, processos contra a prefeitura, além de levarem a prefeitura a concluírem que é melhor fazer o serviço bem feito do que ficar pagando indenização, você tem um desgaste político. Principalmente quando há divulgação, entrei com o processo, ganhei o processo, a prefeitura vai ter de pagar a indenização porque tinha um buraco, uma cratera, ou porque não tinha iluminação. E isso se estende. Por que tem um piscinão previsto e ele não é feito? O Joãozinho mencionou o tamanho da cidade de São Paulo, e é claro que uma cidade desse tamanho, ela não é facilmente administrável. Ela não é facilmente administrada porque ela tem um caminhão de problemas. Problemas gigantescos. E o prefeito é o que está com a mão na massa, é o que lida diretamente com os problemas da população. Transporte, iluminação, escola municipal, serviço municipal de saúde. E sobra para ele até aquilo que, pela Constituição, é atribuição do governo estadual, que é a segurança pública. Ele também tem de lidar com isso. Agora, ao mesmo tempo que é gigantesca e repleta de problemas, São Paulo tem um orçamento formidável, o terceiro maior orçamento do país, atrás da União, óbvio, e do Estado de São Paulo, óbvio. É o terceiro maior orçamento do país. Então, há dinheiro num volume compatível com os problemas. E muitas vezes há a previsão da obra, a previsão orçamentária da obra, e não é feita. Porque governar é estabelecer prioridades, não é? Provavelmente as prioridades estabelecidas não são as corretas, não são aquelas que impactam de fato na vida da população, né? É isso.